Olha, deixa eu falar para você uma atualização do caso do atropelamento que envolveu o influencer Louquinho e o namorado dele, o Stanley. Você lembra desse caso que aconteceu na BR-316? Olha as vítimas ali, trafegando pela lateral, caminhando ali como se nada fosse acontecer e terminou resultando na morte dessas duas mulheres aí. Terminou, 4 pessoas foram atropeladas, 2 mulheres, 2 crianças ficaram lesionadas, uma delas levada e passou dias no hospital, e a polícia chegou à conclusão de que esse acidente precisa ou responsabilizou, na verdade, o namorado do influencer Louquinho, o Stanley, aí os dois, eles estavam no carro, e o namorado do Louquinho, que não era habilitado, causou o acidente. E o entendimento da polícia foi o mesmo do Ministério Público e os dois foram denunciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O processo está correndo, os dois estão presos e a defesa do Stanley entrou com um pedido de revogação dessa prisão. Utilizou lá os seus devidos argumentos, entendendo que ele deve responder a este processo em liberdade, mas o Ministério Público se manifestou a respeito disso e, inclusive, ofereceu também uma contrarresposta aos advogados do Louquinho, que é o Pedro Lopes, e também do Stanley em relação às justificativas que foram apresentadas pela defesa para derrubar essa denúncia que foi aceita pela Justiça de homicídio com dolo eventual e lesão corporal grave contra os dois. Vamos atualizar aqui com a repórter Gorete Santos me falando acerca do que disse o Ministério Público sobre essas alegações dos advogados de defesa do Pedro Lopes e também do Stanley. Primeiro, começando quanto a esse pedido de revogação da prisão. Gorete, qual é o posicionamento? Tiago, o Ministério Público se posicionou contrário ao pedido da defesa de revogar a prisão preventiva do Stanley. Quem está à frente desse caso é o promotor Ubiraci Rocha. Ele coloca, inclusive, na fundamentação dele, de que o Stanley andava em alta velocidade, sem habilitação e fazendo manobras abruptas. Então, isso caracterizaria, sim, a insegurança na via, a insegurança às pessoas. Ele diz, inclusive, o seguinte, abre aspas, o acusado, ao conduzir um veículo em alta velocidade sem habilitação e realizar manobras abruptas, agiu de maneira que demonstrou total desprezo pelas normas de segurança e pela vida alheia. O Ubiraci Rocha segue dizendo, a gravidade concreta dos fatos evidencia o desrespeito às normas de trânsito e a indiferença quanto à possibilidade de causar resultados fatais, caracterizando dolo eventual. O dolo eventual é exatamente esse risco que as pessoas impõem, assumem, na verdade, e acabam provocando a morte de outras pessoas. Você já trouxe um pouco desse resgate desse caso que aconteceu no dia 6 de outubro, na BR-316, zona sul da capital. 2 mulheres morreram, as 2 crianças ficaram gravemente feridas. E a gente traz, portanto, agora a argumentação da defesa do Stanley para pedir a revogação da prisão preventiva dele. Os advogados colocam o seguinte, Tiago, ele diz... primeiro a defesa de Pedro Lopes, o Louquinho. Ele diz o seguinte, a defesa argumenta que a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre o condutor do veículo, ou seja, o Stanley, afastando o dolo da conduta do acusado, o Pedro Lopes, o Louquinho. O que ele quis dizer com isso? Que como ele não estava dirigindo o veículo, a responsabilidade seria do Stanley. Mas o promotor de justiça, o Ubiraci Rocha, ele contra-argumenta e diz,
No entanto, a entrega do veículo a uma pessoa sem habilitação constitui um ato consciente de exposição a risco. A conduta do acusado, Pedro Lopes Lima Neto, Louquinho, foi determinante, pois permitiu que o coacusado, no caso Stanley, conduzisse o veículo em circunstâncias que potencializaram o risco de danos à vida e à integridade física de terceiros. Já a defesa do Stanley, Gabriel, ao pedir a revogação da prisão preventiva, disse o seguinte, abre aspas, a defesa sustenta que fatores externos, como a presença de entulhos na via e a iluminação precária, contribuíram para o acidente, desqualificando, portanto, o dolo eventual que foi sustentado pelo Ministério Público. Contra isso também o promotor Ubiraci Rocha argumenta. No entanto, tais fatores não têm o condão de eximir o acusado de sua responsabilidade. Ou seja, o entendimento dele é que mesmo com a eliminação mais baixa argumentada pela defesa e o entulho na via, que teria sido outro argumento, não tira a responsabilidade do Stanley pelos fatos graves, pela conduta sem habilitação, alta velocidade e as manobras abruptas que terminaram causando a morte dessas duas mulheres. Tiago, a Justiça agora deve decidir se mantém, portanto, a prisão preventiva como foi solicitada pelo Ministério Público ou se atende ao pedido da defesa. Tiago. Tá certo, Gorete, tá aí. Muito bem pontuado pela Gorete, portanto a Justiça vai se manifestar com base nos argumentos da defesa, na resposta e no parecer do Ministério Público, se vai revogar ou não a prisão do Stanley. O Pedro Lopes também está preso. E aí você viu que na resposta à denúncia que a defesa do Pedro Lopes fez, ele disse, olha, isso aí é uma responsabilidade do condutor, né? Tem que tirar o Pedro Lopes disso aí. Era o namorado que estava dentro do carro e era o dono do carro, mas o promotor diz, ele assume o risco também de matar se ele entrega o veículo para alguém que não é habilitado. Esse é o entendimento do promotor de justiça, Ubiraci Rocha. Por outro lado, a defesa do Stanley fala que havia obstáculos, havia fatores na pista que terminaram propiciando que esse acidente acontecesse. Mas tem as imagens das câmeras de segurança também que foram levadas em consideração pela magistrada no momento de receber a denúncia por homicídio com dolo eventual e lesão grave atribuídas aos dois, tanto ao Pedro como também ao Stanley. A gente continua acompanhando esse caso que foi de ampla repercussão aqui no estado do Piauí, que terminou causando a morte de duas mulheres. Obrigado, Gorete, pelas informações.